Mas das várias pessoas que viveram esse campo da literatura e a qual eu tive acesso, uma das mais encantadoras que eu conheci foi meu colega, aliás, o contrário, eu fui colega dele na PUC São Paulo durante muitos anos, um homem genial, nascido na cidade de Sorocaba, foi professor da Unesp, foi professor da PUC São Paulo, professor Flávio de Jorge. Professor Flávio de Jorge, que faleceu em 2012, um homem genial, que falava 17 idiomas. 17 idiomas, ele dominava 17 idiomas. Ele tinha uma voz tonitruante, ele fumava até quase o final da vida, ele fumava. E ele fumou durante décadas o que alguns de nós fumamos, que era cigarro sem filtro. Se com filtro já é encrencado, imagina sem filtro. E quando apareceu só o cigarro com filtro, ele os cortava, tirava o filtro. E ele dava aula, né, andando e fumando, e a voz dele era grave. Eu conto isso num livro. O professor Flávio de Jorge, ele declamava, para vocês terem uma ideia, a Ilíada e a Odisseia inteira em grego antigo. A Ilíada e a Odisseia, aliás, dos 5 filhos dele, ele ensinou algumas das filhas a declamarem a Ilíada em grego. Com 9 e 10 anos de idade, as filhas declamavam a Ilíada em grego antigo. Uma criança de 9 anos de idade que declama a Ilíada em grego é uma criança absolutamente chata. No entanto, ele conseguiu com elas uma coisa maravilhosa, que elas não fossem chatas, porque elas não usavam a arte para humilhar, mas para encantar. Ele não pedia a elas que declamassem para elas mostrassem o que elas sabiam, mas porque ele queria que elas encantassem. E elas nos encantavam com essa ideia. Portanto, ela usava a arte para produzir beleza, e não humilhação, não diminuição, não soberba, não orgulho tolo. Interessante porque o professor Flávio de Jorge era um homem que tinha declamações em alto estilo. Ele tem poemas que são até hoje guardados, foram gravados, tem até um conjunto de uma coisa antiga que alguns conhecem, chamado CD, um conjunto de CDs, em que ele declama vários poemas. Vocês o encontram em algumas livrarias ainda. É interessante porque ele declamava Fernando Pessoa como ninguém, declamava, né, trechos, né, da Odisseia e da Ilíada, e às vezes a declamava inteira. E vez ou outra a gente tinha algumas atividades em comum na PUC São Paulo, e eu tive a ocasião de, em alguns momentos, fazer com ele uma coisa especial. Aos sábados à tarde, vez ou outra, a gente fazia um sarau litero-filosófico. Isto é, ele falava de literatura clássica greco-romana e eu falava um pouco de filosofia greco-romana. Era livre, ia quem quisesse. Ficava lotado de gente. O que levaria um ser humano em sã consciência aí no sábado à tarde ver alguém falar de literatura e filosofia greco-romana? Uma única coisa: abrir a cabeça. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei, aquilo que eu desconheço, aquilo que me renova, aquilo que me coloca numa rota de criatividade, não de esgotamento. E o professor Flávio de Jorge, com aquela voz tonitruante, ele estava um dia na sala declamando a Ilíada. Vocês sabem que a Ilíada é uma obra atribuída a Homero, não há uma autoria certa, em forma de poema. Ela é belíssima, ela tem uma versão para crianças da Ilíada e Odisseia. A melhor tradução para crianças que eu já vi é da Ruth Rocha, que tem Ilíada e Odisseia. Se você tiver crianças, você faça isso. Leia para elas. A obra em si, para adultos, ela é um pouco mais sofisticada. Mas para crianças, a Ilíada e Odisseia, na versão feita pela escritora Ruth Rocha, ela é quase imbatível. E é maravilhoso imaginar o quanto que essa literatura percorre o tempo. Vocês sabem que não se tem certeza se Homero existiu. Ainda assim se acredita que talvez fosse um conjunto, né, de escritores que acabou sendo denominado Homero. Também na Bíblia dos judeus, dos cristãos, também existe isso. Não há necessariamente a autoria dos livros. Às vezes se dava um nome genérico e aí ele é que ficava como autor. Pois bem, a Ilíada trata, como sabem, da Guerra de Troia, na sua fase inicial, quando os gregos vão lá buscar Helena e retirá-la, né, dos braços de Páris, né, retirá-la daqueles que a raptaram. A Ilíada trata da morte de Aquiles. A outra obra chama Odisseia, trata da vida de Ulisses.
Ora, se a obra trata do Ulisses, por que ela não chama Ulisseia? Porque Ulisses é o nome romano de um grego chamado Odisseu. O nome grego de Ulisses é Odisseu. Ulisses é o nome romanizado. Por isso a obra se chama Odisseia, que conta a história de Ulisses. A Ilíada conta a história de Aquiles. E ela não se chama Aquilíada porque a obra trata daquilo que é a Troia da época e a região, que no antigo termo era chamada de Ilion. Toda aquela região era chamada de Ilion, por isso Ilíada. Eu estou contando isso por uma razão. Vocês sabem que Aquiles morre na guerra de Troia. E ele morre porque ele é punido pelos deuses. Os deuses punem Aquiles por ele fazer uma coisa inaceitável ainda hoje. Aquiles morre porque ele pratica algo que os deuses não admitem, que é impiedade. Impiedade. Vocês sabem que Aquiles era um semideus grego, filho de uma mortal com um deus. E quando ele nasce, a mãe, todo mundo aqui já leu isso um dia ou já ouviu falar, a mãe é orientada a mergulhar o filho no rio sagrado para que ele fique invulnerável. Isto é, para que ele fique com o corpo fechado, para que ele fique inatingível. E a mãe pega o bebê quando ele nasce, segura pelo calcanhar e enfia no rio sagrado. E ele fica absolutamente blindado, exceto no calcanhar, porque ela o mergulhou segurando pelo calcanhar e esqueceu depois de dar uma viradinha, né? Esses relatos são maravilhosos. Aquiles morre com a flechada no calcanhar. Aquiles, aliás, ele morre porque Aquiles achou que não tinha um calcanhar de Aquiles. Aquiles achou que era invulnerável por completo, e ninguém o é. Aquiles achou que era inatingível por completo, e ninguém o é. Por isso Aquiles morreu com uma flechada no calcanhar, porque achou que não tinha o calcanhar de Aquiles, mas o Aquiles tinha o calcanhar de Aquiles, que era o próprio calcanhar. E a história mostra que os deuses permitiram que os troianos atingissem Aquiles no calcanhar, porque ele praticou impiedade. Ele matou em combate o filho do rei de Troia, e em vez de entregar o filho para os pais poderem sepultá-lo, chorá-lo, honrá-lo, ele decidiu humilhar os derrotados. Ele amarrou o corpo do filho do rei de Troia numa biga, aquele carro de 2 cavalos, e em vez de entregá-lo à família, para que a família o desse a ele um sepultamento e pudesse pranteá-lo, chorá-lo, ele ficou com o cadáver na frente das muralhas de Troia, arrastando para lá para cá até destruir o cadáver. Impiedade. Uma pessoa ímpia é aquela que vence e humilha, derrota e ofende, ultrapassa e esmaga. Piedade é uma virtude. É a virtude de vencer sem esmagar, derrotar sem ofender, ultrapassar sem humilhar. Aquiles ensina na Ilíada que não se admite a impiedade.